Uma empresária milionária sofreu um acidente numa estrada de terra em Minas Gerais e acordou na casa simples de um mecânico que escondia um segredo capaz de valer mais do que qualquer hotel de luxo. O que começou como um encontro, por acaso virou uma escolha impossível entre um império e um amor construído com café coado, chuva no telhado e mãos sujas de graxa. Se você gosta de histórias de renúncia, segredos revelados e amores que transformam destinos, fique até o final, porque essa história vai tocar o seu coração. Já se inscreva no canal, deixe o seu gostei e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. A estrada de terra estava escura demais para aquela hora da madrugada. Beatriz Almeida segurava o volante com força, as mãos suadas, os olhos tentando acompanhar a linha tênue que separava o caminho do pasto. O GPS tinha parado de funcionar 3 quilômetros atrás e o celular não pegava sinal há muito mais tempo que isso. Ela sabia que estava perto da obra, sabia que os documentos que encontrou na mesa de Vitor não mentiam. Precisava ver com os próprios olhos, entender o que ele escondia. A curva apareceu rápido demais. O carro derrapou na terra solta e Beatriz sentiu o peso do mundo girando. O barulho do metal raspando na pedra, o vidro estilhaçando, a dor surda na testa. Depois, silêncio. Só o som distante de grilos e o cheiro de terra molhada misturado com fumaça do capô amassado. Quando ela acordou, não reconheceu nada. O teto era de madeira escura, com frestas que deixavam entrar a luz do sol. O cheiro de café coado impregnava tudo, forte, quente, familiar de um jeito que ela não conseguia explicar. Beatriz tentou se levantar, mas a cabeça pesava. As mãos tremiam. Ela olhou ao redor. Parede simples, uma janela pequena, um fogão a lenha no canto. Nada daquilo fazia sentido. Calma, moça, você bateu a cabeça feio. A voz veio da porta. Beatriz virou o rosto devagar e viu um homem parado ali, segurando uma xícara de alumínio. Ele era alto, moreno, com o cabelo um pouco comprido e os olhos cansados de quem dorme pouco. Vestia uma camisa de flanela velha, aberta sobre uma camiseta manchada de graxa. As botas estavam sujas de barro. Quem é você? Onde estou? Meu nome é Rafael. Você teve um acidente na estrada. Te trouxe para cá porque não tinha hospital por perto. Beatriz tentou sentar, mas a tontura voltou. Rafael se aproximou, colocou a xícara na mesinha ao lado da cama e segurou o braço dela com cuidado. As mãos dele eram ásperas, calejadas, mas o toque era firme, seguro. Preciso do meu celular. Preciso ligar para alguém. Seu celular caiu no córrego. Achei os pedaços ontem à tarde, mas não dá mais para usar. Ela sentiu o peito apertar. Sem celular, sem sinal, sem carro. Beatriz fechou os olhos e tentou organizar os pensamentos, mas tudo estava confuso. A última coisa que lembrava era a curva, o volante escapando, o medo. Onde fica o hospital mais próximo? Santa Luzia do Vale. Uns 40 minutos daqui, se a estrada estiver boa. Mas você precisa descansar antes. Bateu forte. Beatriz olhou para Rafael com desconfiança. Ele percebeu, deu um passo para trás e cruzou os braços. Não vou te fazer nada de ruim, moça. Só quis ajudar. Havia algo na voz dele, uma calma que ela não estava acostumada a ouvir. Beatriz assentiu devagar, deitou de novo e fechou os olhos. O cheiro de café ainda estava no ar, e o som distante de galos cantando fazia tudo parecer irreal, como se ela tivesse acordado em outro mundo. Os 2 primeiros dias foram estranhos e silenciosos. Beatriz passava a maior parte do tempo deitada, tentando se lembrar de detalhes do acidente, tentando entender onde estava. Rafael aparecia de vez em quando. Trazia comida simples, arroz, feijão, ovo frito. Perguntava se ela estava bem e ia embora sem esperar resposta. Ele dormia em outro cômodo, num colchão fino no chão, e acordava cedo todos os dias para trabalhar.
Ela observava pela janela pequena, via Rafael consertando um trator velho na frente da casa, as ferramentas espalhadas no chão de terra batida, o suor escorrendo pela testa enquanto ele apertava parafusos, testava peças, limpava a graxa com um pano velho. Havia uma concentração quase religiosa no jeito como ele trabalhava, como se cada movimento tivesse um significado que ia além da função. No terceiro dia, Beatriz conseguiu se levantar sozinha. A cabeça ainda doía um pouco, mas a tontura tinha passado. Ela caminhou devagar até a cozinha e encontrou Rafael sentado à mesa, tomando café e folheando um caderno manchado. Ele levantou os olhos quando a viu. Melhorou? Um pouco. Obrigada por tudo. Rafael assentiu e voltou a olhar para o caderno. Beatriz reparou nas páginas cheias de anotações à mão, desenhos de máquinas, números, gráficos improvisados. Curiosidade e controle lutavam dentro dela. Parte queria perguntar, parte queria manter distância. Você é mecânico? Mais ou menos. Conserto o que aparece. Trator, caminhão, moto, o que precisar. Isso. Ela apontou para o caderno. Rafael fechou as páginas devagar, sem pressa, mas com um gesto que deixava claro que não queria falar sobre aquilo. Só umas anotações. Beatriz sentou do outro lado da mesa. O silêncio se esticou entre os dois, mas não era incômodo. Era como se ambos estivessem acostumados a ficar sozinhos e a presença do outro fosse apenas um acidente temporário. Ela pegou a xícara de café que Rafael tinha deixado perto dela e bebeu um gole. Era forte, amargo, perfeito. Você mora sozinho? Moro. Essa casa era da cooperativa da minha família. Meu avô fundou, meu pai continuou. Quando ele faleceu, sobrou para mim. Mas a cooperativa quebrou faz 3 anos. Agora só uso como oficina e moradia. Havia dor naquela explicação. Mas Rafael falava sem dramaticidade, como quem já tinha feito as pazes com a perda. Beatriz conhecia aquele tom. Era o mesmo que ela usava quando falava do pai e sua família. Minha irmã, Márcia, mora em Santa Luzia. É enfermeira. Ela queria que eu vendesse tudo e fosse morar na cidade, mas não consigo. Beatriz não perguntou por quê. Ela sabia. Algumas coisas não se vendem, mesmo quando não servem mais para nada. Rafael se levantou, lavou a xícara na pia e secou as mãos num pano. Ele olhou pela janela, para o morro coberto de café ao longe, e ficou parado ali por alguns segundos, como se estivesse calculando algo que só ele conseguia ver. Seu carro está na beira da estrada ainda. Vou tentar rebocar hoje à tarde, ver se consigo consertar. Obrigada. Ele saiu sem dizer mais nada. Beatriz ficou sozinha na cozinha, ouvindo o som distante do trator ligando. O cheiro de óleo diesel misturado com o café que ainda estava quente na xícara. Ela olhou ao redor, as paredes descascadas, o fogão a lenha, a mesa velha de madeira, e uma sensação estranha tomou conta dela. Não era desconforto, era quase paz. Na semana seguinte, Beatriz começou a ajudar. Não porque Rafael pedisse, mas porque ficar parada a deixava inquieta. Ela limpava a cozinha, organizava ferramentas na oficina, varria o chão de terra que acumulava poeira todos os dias. Rafael aceitava a ajuda em silêncio, sem agradecer demais, sem perguntar por que ela estava fazendo aquilo. Certa tarde, enquanto ele consertava o carro dela, o capô amassado, o radiador furado, os vidros quebrados, Beatriz se aproximou com 2 xícaras de café. Ela tinha aprendido a fazer no fogão a lenha, coando devagar no pano, esperando a borra assentar. Era diferente do café que ela tomava em Belo Horizonte, naquelas cafeterias caras, com leite vaporizado e açúcar mascavo. Esse era simples, direto, honesto. Trouxe café. Rafael parou o que estava fazendo, limpou as mãos na calça e pegou a xícara. Ele bebeu devagar, olhando para o morro coberto de neblina. Obrigado. Eles ficaram ali, em pé, lado a lado.
sem falar nada. O vento soprava frio, trazendo o cheiro de terra e café maduro. Beatriz fechou os olhos por um momento e deixou o silêncio entrar. Era a primeira vez em anos que ela não sentia a urgência de fazer, planejar, resolver. Era a primeira vez que apenas estar ali era suficiente. Você nunca me perguntou quem eu sou. Rafael deu de ombros. Não importa quem você era antes de chegar aqui. Importa quem você é agora. Aquela frase ficou ecoando dentro dela. Beatriz abriu os olhos e olhou para Rafael. Mas ele já tinha voltado a trabalhar, a cabeça enfiada debaixo do capô, as mãos sujas de graxa. Ela percebeu naquele momento que ele não estava tentando ser profundo. Ele apenas falava o que pensava, sem filtro, sem medo de ser julgado. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, Rafael chamou Beatriz para ver algo. Ele a levou até o galpão nos fundos da casa, um espaço grande e empoeirado, cheio de máquinas antigas cobertas por lonas. Ele puxou uma delas e revelou uma torradora de café de metal escuro com detalhes em bronze, o corpo todo trabalhado à mão. Isso é do tempo do meu avô. Ele torrava café aqui, vendia para a região toda. Dizem que o café dele era o melhor de Minas. Beatriz passou a mão na máquina. O metal estava frio, mas havia algo vivo naquele objeto, como se ele guardasse memórias que não podiam ser apagadas. Você ainda usa? Às vezes, mas não como ele usava. Eu tenho uma técnica diferente. Algo que desenvolvi sozinho. Ele falou baixo, quase envergonhado, como se estivesse revelando um segredo que não deveria ser dito. Beatriz olhou para ele, curiosa. Diferente como? Rafael hesitou. Ele olhou para a máquina, depois para Beatriz e finalmente falou. Eu controlo a temperatura de um jeito que ninguém mais faz. Uso lenha específica, tempo exato, fermentação antes da torra. O sabor fica único. Mas nunca tive dinheiro para testar isso direito, para mostrar para alguém que entende. Beatriz sentiu algo se mover dentro dela. Não era pena, era reconhecimento. Ela sabia o que era ter um sonho trancado por falta de recurso, por falta de oportunidade. Sabia o que era guardar algo valioso e não ter como mostrá-lo ao mundo. Posso experimentar? Rafael sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Amanhã eu faço para você. O café que Rafael preparou no dia seguinte era diferente de tudo que Beatriz já tinha provado. Ele torrou os grãos na máquina antiga, controlando o fogo com cuidado quase obsessivo, anotando tempos num caderno manchado. O cheiro que tomou conta da casa era intenso, quente, com notas de caramelo e algo que ela não conseguia identificar. Talvez mel, talvez especiarias. Quando ele serviu, Beatriz bebeu devagar. O sabor explodiu na boca dela, suave, complexo, com final longo e adocicado. Ela fechou os olhos e deixou a bebida descer, sentindo cada camada de gosto se revelar. Rafael, isso é incrível. Ele estava encostado na pia, os braços cruzados, observando a reação dela com uma mistura de orgulho e insegurança. Você acha mesmo? Acho. Isso vale dinheiro, muito dinheiro. Rafael riu, mas era um riso sem esperança. Não adianta valer dinheiro se ninguém sabe que existe. Beatriz colocou a xícara na mesa e olhou para ele com seriedade. Então a gente faz as pessoas saberem. A gente? Ela parou, percebendo o que tinha dito. A gente. Como se ela fosse ficar. Como se aquele lugar, aquele homem, aquela vida simples tivessem se tornado parte dela sem que ela percebesse. Eu sei como funciona o mercado. Sei como vender, como posicionar, como criar valor. Se você me deixar, eu posso te ajudar. Rafael ficou em silêncio, processando. Ele se aproximou da mesa e sentou na frente dela, as mãos entrelaçadas, o olhar fixo. Por que você faria isso? Beatriz não tinha resposta pronta. Ela não sabia por que estava oferecendo ajuda, por que aquilo importava tanto de repente. Talvez fosse a solidão que reconhecia nele.
Talvez fosse o café. Talvez fosse o jeito como ele falava do avô, com uma reverência que ela nunca conseguiu sentir pelo próprio pai, porque eu entendo o que é ter algo valioso e não conseguir mostrar para o mundo. Rafael segurou o olhar dela por alguns segundos e Beatriz sentiu algo mudar entre os dois. Não era atração, ainda não. Era confiança. Era a sensação rara de ser vista por alguém que não queria nada em troca. Tá bom, mas tem uma condição. Qual? Você me conta quem você realmente é. Beatriz respirou fundo. Ela sabia que esse momento ia chegar. Sabia que não dava para continuar escondendo. E talvez, pela primeira vez em anos, ela não quisesse esconder. Meu nome é Beatriz Almeida. Eu sou CEO de uma rede de hotéis de luxo. Vim para cá investigar um projeto de expansão que meu sócio está tocando sem me consultar. E acabei batendo o carro e aparecendo aqui. Rafael não pareceu surpreso. Ele assentiu devagar, como se já soubesse de alguma forma. Eu vi seu rosto numa revista, faz uns meses, na casa do médico em Santa Luzia. Pensei que fosse você, mas não quis perguntar. Por quê? Porque todo mundo tem direito de ser só uma pessoa, sem o peso do que já foi. Aquela frase cortou Beatriz por dentro. Ela sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Rafael se levantou, pegou as xícaras e lavou na pia de costas para ela, dando o tempo que ela precisava para se recompor. Quando ele se virou de novo, Beatriz já estava de pé. Obrigada por tudo. Não precisa agradecer. A gente está junto nisso agora. E ali, naquela cozinha simples, com o cheiro de café ainda no ar e o som do vento batendo na janela, Beatriz percebeu que talvez tivesse encontrado algo que procurava a vida inteira sem saber. Um lugar onde podia ser apenas ela. A festa de São João em Santa Luzia do Vale começou no fim da tarde, quando o sol ainda pintava o céu de laranja e a temperatura começava a cair. Rafael convenceu Beatriz a ir com ele, dizendo que seria bom ela conhecer as pessoas da região, que a comunidade precisava ver quem estava ajudando com a cooperativa. Ela concordou, mas com o estômago embrulhado de nervosismo. Quando chegaram na praça central, tudo estava decorado com bandeirinhas coloridas, barracas de madeira vendendo canjica, pamonha, pé de moleque e uma fogueira enorme no centro, cercada por crianças correndo e adultos conversando. O cheiro de milho assado e quentão preenchia o ar. Um sanfoneiro tocava no canto e alguns casais já ensaiavam passos de quadrilha. Vem, quero te apresentar para Márcia. Rafael segurou o braço de Beatriz com leveza e a guiou até uma das barracas, onde uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso num coque, avental sujo de farinha, organizava bandejas de biscoito de polvilho. Quando ela viu Rafael, o rosto se iluminou, mas quando viu Beatriz ao lado dele, a expressão mudou. Ficou mais séria, cautelosa. Oi, Rafa. Oi, Má. Essa é a Beatriz, a moça que te falei. Márcia limpou as mãos no avental e estendeu a mão, mas o aperto foi rápido, quase formal. Prazer. Prazer! Rafael falou muito de você. Imagino. O tom era frio, distante. Beatriz sentiu a tensão, mas não sabia de onde vinha. Rafael percebeu também e tentou amenizar. A Beatriz está me ajudando com o plano da cooperativa. Ela entende de negócios, sabe como posicionar o café. Márcia olhou para o irmão, depois para Beatriz e suspirou. Você precisa de ajuda, é? Vou pegar mais farinha no carro, vocês ficam aí. Ela saiu sem esperar resposta. Rafael coçou a nuca, constrangido. Desculpa. Ela é meio protetora. Tudo bem, eu entendo. Mas Beatriz não entendia. Não completamente. Havia algo mais naquela frieza, algo que Márcia não tinha dito. Rafael mudou de assunto rapidamente, puxando Beatriz para ajudar na barraca de café da comunidade. Ele tinha levado alguns pacotes do café especial que tinham torrado juntos na semana anterior e queria testar a reação das pessoas. Beatriz assumiu a responsabilidade de servir.
Ela coava o café no pano, enchia as xícaras de alumínio e entregava com um sorriso tímido. As pessoas experimentavam, elogiavam, perguntavam de onde vinha aquele sabor diferente. Alguns voltavam para pedir mais. Rafael observava de longe, encostado num poste, os braços cruzados, um sorriso discreto no rosto. Quando a noite caiu de vez e a fogueira começou a crepitar mais alto, Márcia voltou. Ela se aproximou de Beatriz enquanto Rafael estava ocupado conversando com um fazendeiro. "Posso falar com você um minuto?" Beatriz assentiu e acompanhou Márcia até um canto mais afastado da praça, onde a música e as vozes ficavam abafadas. "Olha, eu não sei quais são suas intenções com meu irmão, mas vou ser direta. Ele já sofreu demais. A última empresária que apareceu aqui prometeu investir na cooperativa, ganhou a confiança dele e no final levou tudo. Deixou a gente endividado e sumiu." Beatriz sentiu o peito apertar. Agora entendia a frieza, a desconfiança. "Eu não sou essa pessoa. Todo mundo diz isso no começo, mas você é de Belo Horizonte, tem dinheiro, tem vida lá, e o Rafael é sonhador demais. Ele acredita fácil. Eu não vou machucá-lo." Márcia cruzou os braços, estudando Beatriz como se tentasse ler algo oculto nela. "Espero que não, porque se você fizer, vai ter que lidar comigo." Ela voltou para a barraca sem esperar resposta. Beatriz ficou parada ali, sozinha, ouvindo o som distante da sanfona e sentindo o peso daquela conversa. Ela sabia que Márcia tinha razão para desconfiar. Sabia que, vista de fora, ela parecia exatamente o tipo de pessoa que chegava, prometia e sumia. Mas algo dentro dela tinha mudado. E ela precisava provar, não para Márcia, mas para si mesma, que era diferente agora. 2 semanas depois da festa, Beatriz conseguiu acesso a um rádio amador na casa de um fazendeiro vizinho. Ela precisava saber o que estava acontecendo em Belo Horizonte, precisava checar a empresa, os contratos. Vitor, o fazendeiro, um senhor de uns 60 anos chamado Seu Oliveira, a ajudou a sintonizar a frequência de uma rádio de notícias. Quando a voz do locutor preencheu o ambiente, Beatriz sentiu o estômago revirar. A manchete era sobre ela. A empresária Beatriz Almeida continua desaparecida há quase 1 mês. Seu sócio, Vitor Mendes, assumiu temporariamente a presidência da rede de hotéis Almeida & Cia e anunciou hoje o cancelamento de 3 projetos sociais que vinham sendo desenvolvidos pela empresária. Beatriz apertou os punhos. Projetos sociais que ela tinha criado do zero, que financiavam escolas em comunidades carentes, que ofereciam treinamento profissional para jovens. Vitor estava desmontando tudo. Fontes próximas à empresa afirmam que Vitor Mendes está movendo um processo de interdição temporária, alegando que o desaparecimento de Beatriz pode ser indicativo de instabilidade emocional. Ela desligou o rádio antes de ouvir o resto. As mãos tremiam. A respiração estava curta. Seu Oliveira colocou a mão no ombro dela, tentando acalmar. "Moça, você tá bem?" Beatriz não respondeu. Ela saiu da casa, caminhou rápido até a estrada de terra e parou no meio do caminho, olhando para o horizonte coberto de neblina. O vento frio batia no rosto, mas ela não sentia. Só sentia raiva. Raiva de Vitor, raiva de si mesma por ter confiado nele, raiva por estar ali, longe, sem poder fazer nada. Rafael apareceu alguns minutos depois. Ele tinha visto Beatriz sair correndo e a seguiu. Quando chegou perto, ela estava parada, os braços cruzados, o olhar perdido. "O que aconteceu?" "Meu sócio. Ele tá destruindo tudo que eu construí, e eu não posso fazer nada. Não tenho documentos, não tenho como provar quem eu sou, não tenho como contestar." Rafael ficou em silêncio por um momento, apenas observando ela. "Você pode voltar." Beatriz virou o rosto para ele, surpresa. "O quê?" "Você pode voltar para Belo Horizonte, resolver isso, recuperar sua empresa."
Mas e a cooperativa? E o café? E eu? Pode falar. Ela engoliu seco. Rafael se aproximou devagar, as mãos nos bolsos, o olhar firme. Beatriz, eu não vou ser a razão de você perder o que é seu. Se você precisa ir, vai. E se depois de resolver tudo você quiser voltar, eu vou estar aqui. E se eu não quiser voltar para minha vida antiga? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar. Rafael parou, os olhos fixos nela, e pela primeira vez, Beatriz viu algo diferente no rosto dele. Não era só amizade, não era só parceria, era algo mais profundo, mais perigoso. Então você decide o que quer, mas decide por você, não por mim. Ele voltou para casa, deixando Beatriz sozinha na estrada. Ela ficou ali por mais tempo. O vento frio cortando a pele, o céu ficando cada vez mais escuro. E pela primeira vez em semanas, ela chorou. Chorou pela empresa, pelo pai, por tudo que tinha construído e que agora estava sendo destruído. Mas chorou também porque, no fundo, não sabia mais se queria voltar. Os dias seguintes foram tensos. Beatriz e Rafael continuaram trabalhando juntos na cooperativa, mas havia uma distância nova entre eles. Algo não dito que pesava no ar. Ela passava as manhãs desenvolvendo o plano de negócios, calculando custos, projetando vendas, enquanto Rafael cuidava da torre e das máquinas. Um dia, no começo do 4º mês, desde o acidente, Rafael a chamou antes do amanhecer. Vem comigo, quero te mostrar uma coisa. Eles caminharam pela estrada de terra, até as plantações de café, na encosta do morro. O sol ainda não tinha nascido e a neblina cobria tudo, deixando apenas as silhuetas das árvores visíveis. O ar estava gelado, úmido, e Beatriz puxou o casaco mais perto do corpo. Quando chegaram no topo, Rafael parou e apontou para frente. Espera! E então o sol começou a subir. Devagar, os raios de luz perfuraram a neblina, iluminando as fileiras de café, as folhas verdes brilhando com o orvalho, os frutos vermelhos maduros pendurados nos galhos. Era a coisa mais bonita que Beatriz tinha visto na vida. Meu avô me trazia aqui todo dia quando eu era criança. Dizia que se a gente não parasse para ver o café crescer, a gente esquecia porque plantava. Beatriz não disse nada, só olhou. E pela primeira vez entendeu o que Rafael sentia. Não era só sobre dinheiro. Não era só sobre salvar a cooperativa, era sobre memória, era sobre pertencimento, era sobre uma vida inteira plantada naquele chão. Eu não quero que você vá embora. A voz de Rafael era baixa, quase um sussurro. Beatriz virou o rosto para ele e viu que ele estava olhando para ela, não para o café. Mas eu também não quero que você fique se isso significar perder quem você é. Beatriz sentiu a garganta apertar. Ela deu um passo à frente. Ficou tão perto dele que conseguia sentir o calor do corpo dele cortando o frio da manhã. E se eu não souber mais quem eu sou? Rafael levantou a mão devagar e tocou o rosto dela, o polegar passando de leve pela bochecha. O gesto era simples, mas carregado de algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear ainda. Então a gente descobre junto. Eles ficaram ali, parados, no topo do morro, enquanto o sol terminava de subir e a neblina sumia. E Beatriz percebeu que pela primeira vez em anos não sentia a necessidade de controlar o que viria depois. Só queria ficar ali, naquele momento, com aquele homem que tinha aparecido do nada e mudado tudo. No 6º mês, Beatriz começou a colocar o plano em prática. Ela conseguiu contato com alguns produtores da região através de seu Oliveira, marcou reuniões, preparou apresentações improvisadas em cadernos, mas encontrou resistência imediata. Os produtores não confiavam nela. Ela era de fora, de Belo Horizonte, da cidade grande. E a história da empresária que tinha traído a família de Rafael anos atrás ainda era lembrada por muitos. Na primeira reunião, num galpão velho no centro de Santa Luzia do Vale, Beatriz tentou explicar o projeto, registrar a marca, conseguir o selo de indicação geográfica, vender o café especial de Rafael em mercados de alto padrão.
Mas antes que ela terminasse, um dos produtores, um homem de uns 50 anos chamado Zé Carlos, levantou a mão. Com todo respeito, moça, mas a gente já ouviu isso antes. Promessa de gente da cidade. E no final, quem se deu mal fomos nós. Outros produtores assentiram. Beatriz sentiu o peso das palavras, mas não recuou. Eu entendo a desconfiança e eu não posso mudar o que aconteceu no passado, mas posso mostrar que sou diferente. Posso trabalhar lado a lado com vocês até conquistar a confiança de vocês. Não estou pedindo que acreditem em mim agora. Estou pedindo que me deem a chance de provar. Zé Carlos cruzou os braços, estudando ela. E o que você ganha com isso? Beatriz respirou fundo. Era a pergunta que ela sabia que viria. Eu ganho a chance de fazer algo que importa de verdade. Algo que não seja só lucro. O silêncio tomou conta do galpão. Rafael, que estava sentado no fundo, se levantou e caminhou até a frente. Eu confio nela. E se vocês confiam em mim, confiam nela também. Os produtores se entreolharam. Aos poucos, alguns começaram a concordar com a cabeça. Não era confiança plena, mas era um começo. Depois da reunião, Beatriz e Rafael voltaram para casa em silêncio. Quando chegaram, ela se sentou na varanda exausta. Rafael se sentou ao lado dela e os dois ficaram olhando para o céu escurecendo. Obrigada por confiar em mim. Eu confio. Mas eles vão levar tempo. Aqui, confiança não se compra. Se conquista devagar. Beatriz assentiu. Ela sabia. E estava disposta a fazer o que fosse necessário. Porque agora, aquilo não era mais só sobre salvar a cooperativa de Rafael. Era sobre provar para si mesma que ela podia ser alguém diferente, alguém melhor. Durante as semanas seguintes, Beatriz trabalhou como nunca tinha trabalhado antes. Mas não era o trabalho de antes. Reuniões em salas com ar-condicionado, apresentações em PowerPoint, telefonemas estratégicos. Era trabalho de verdade. Ela acordava cedo, ajudava Rafael na colheita, carregava sacos de café, sujava as mãos de terra e graxa, visitava os produtores um por um, sentava nas varandas deles, tomava café coado em pano, ouvia histórias, pedia conselhos. Aos poucos, a desconfiança começou a diminuir. Zé Carlos foi o primeiro a ceder. Ele entregou 2 sacos de café especial para Beatriz testar na torra de Rafael. Quando o resultado ficou pronto e ele experimentou, o rosto dele mudou. Isso é diferente de tudo que eu já vi. A notícia se espalhou. Outros produtores começaram a entregar pequenas quantidades. Rafael trabalhava dia e noite, torrando, testando, ajustando a técnica. Beatriz documentava tudo, criava fichas técnicas, registrava sabores, montava um catálogo improvisado. E aos poucos, sem perceber, os dois começaram a trabalhar como uma coisa só. Ele com as mãos, ela com a estratégia. Mas o dinheiro continuava sendo um problema. A dívida da cooperativa vencia em 2 meses e eles ainda não tinham o suficiente. Uma noite, depois de um dia especialmente longo, Beatriz estava sozinha no quarto quando olhou para a pequena bolsa que tinha conseguido recuperar dos destroços do carro. Dentro, ainda estavam as joias da família, um colar de pérolas da mãe, brincos de diamante que o pai tinha dado no aniversário de 18 anos dela. Ela segurou o colar entre os dedos, sentindo o peso das pérolas frias. Aquelas joias eram a última conexão física que ela tinha com a família. Mas também eram só objetos. E objetos não salvavam sonhos. No dia seguinte, Beatriz foi até a cidade mais próxima e vendeu tudo. Com o dinheiro, pagou a primeira parcela da dívida da cooperativa. Quando voltou e contou para Rafael o que tinha feito, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Você não precisava fazer isso. Eu sei, mas eu quis. Rafael se aproximou, segurou o rosto dela com as 2 mãos e a olhou nos olhos. Havia algo diferente naquele olhar. Gratidão, sim, mas também algo mais profundo, algo que fazia o coração de Beatriz acelerar. Eu não sei o que eu fiz para merecer você. Você me acolheu quando eu não tinha ninguém, me deu um lugar para respirar.
Isso vale mais que qualquer joia. Eles ficaram assim, parados, tão pertos que Beatriz conseguia sentir a respiração dele roçando no rosto dela. E pela primeira vez, ela não teve medo de se entregar. No 8º mês, a tempestade chegou sem aviso. O céu escureceu de repente no meio da tarde e a chuva começou a cair forte, violenta, como só chove no verão mineiro. Beatriz e Rafael estavam no terreiro, onde os grãos de café secavam ao sol, espalhados em lonas enormes. Eles tinham minutos, talvez segundos, para salvar tudo antes que a água destruísse a colheita inteira. Pega as lonas, rápido! Eles correram, puxaram as bordas das lonas, tentaram arrastar os grãos para debaixo do galpão. A chuva batia com tanta força que doía na pele. O barro escorregava sob os pés. Beatriz caiu uma vez, levantou, continuou puxando. Rafael gritava instruções, mas o som da chuva no telhado de zinco era ensurdecedor. Trabalharam por horas. Quando finalmente conseguiram cobrir tudo e proteger os grãos, os dois desabaram no chão do galpão, encharcados, exaustos, cobertos de lama. A respiração vinha rápida, difícil. Beatriz sentia os músculos dos braços queimando, as mãos doendo. Rafael olhou para ela e, de repente, começou a rir. Um riso baixo, cansado, mas genuíno. Beatriz olhou para ele confusa e então começou a rir também, porque era absurdo, porque era doloroso, porque era real. Quando a risada passou, o silêncio voltou, mas era um silêncio diferente. Rafael se aproximou, ainda sentado no chão, e segurou a mão dela. Os dedos dele estavam frios, molhados, mas o toque era quente. Beatriz, eu preciso te contar uma coisa. Ela virou o rosto para ele, o coração disparando. O quê? Rafael respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. Eu escondi algo de você, desde o começo. Beatriz sentiu o estômago revirar. O quê? Ele soltou a mão dela, se levantou e foi até uma prateleira velha no canto do galpão. Pegou 3 cadernos manchados de café e voltou, colocando-os no colo dela. Isso é o que eu escondi. Beatriz abriu o primeiro caderno. As páginas estavam cheias de anotações à mão, gráficos, desenhos de máquinas, tabelas de temperatura e tempo. Tudo sobre a técnica de torra. Tudo registrado com obsessão quase científica. Eu desenvolvi isso sozinho, ao longo de 10 anos. Testei, ajustei, anotei cada detalhe. Essa técnica, ela pode mudar tudo. Pode competir com os cafés mais caros do mundo. Mas eu nunca tive dinheiro para registrar patente, para mostrar para alguém que realmente entendesse. Beatriz olhou para ele, os olhos arregalados. Rafael, isso vale milhões. Eu sei, mas eu escondi de você porque tinha medo. Medo de quê? Medo que você fosse embora e levasse meu sonho junto. Medo de confiar de novo e me dar mal. Beatriz fechou o caderno devagar e colocou no chão. Ela se aproximou de Rafael, segurou o rosto dele com as 2 mãos e olhou fundo nos olhos dele. Eu não vou embora, não sem você. E então, pela primeira vez, eles se beijaram. Era um beijo molhado de chuva, cansado, desesperado, mas cheio de tudo que não tinha sido dito até ali. Quando se afastaram, Beatriz encostou a testa na dele e sussurrou. A gente vai fazer isso juntos. Eu prometo. Nos dias seguintes, Beatriz e Rafael trabalharam juntos para documentar tudo o que estava nos cadernos. Eles tiraram fotos, criaram arquivos, prepararam um dossiê completo sobre a técnica de torra. Beatriz sabia que com aquilo eles tinham a chave para salvar a cooperativa de verdade, mas também sabia que precisava voltar a Belo Horizonte. Precisava enfrentar Vitor, desmontar o golpe, recuperar o controle da empresa ou abrir mão dela de vez. Eu preciso ir. Rafael estava sentado na varanda, tomando café quando ela falou. Ele não respondeu imediatamente. Só ficou olhando para o morro coberto de névoa, como se tentasse memorizar cada detalhe. Eu sei, mas eu vou voltar. Prometo. Ele virou o rosto para ela. E havia medo nos olhos dele. Medo de acreditar.
medo de perder. E se você chegar lá e perceber que não quer mais isso, que não quer mais mim? Beatriz se ajoelhou na frente dele, segurou as mãos dele entre as dela. Rafael, eu passei a vida inteira construindo um império que nunca me fez feliz. Aqui, com você, eu encontrei algo que vale mais que qualquer empresa. E eu não vou jogar isso fora. Ele puxou ela para um abraço apertado, enterrando o rosto no pescoço dela. E Beatriz sentiu, pela primeira vez, que estava exatamente onde deveria estar. 2 dias depois, ela pegou um ônibus para Belo Horizonte. Rafael foi se despedir na rodoviária de Santa Luzia do Vale. Antes de ela entrar no ônibus, ele entregou um pequeno pacote embrulhado em papel pardo. Para você não esquecer. Beatriz abriu. Dentro tinha um saquinho de café torrado, o primeiro café que Rafael tinha feito para ela, meses atrás. Ela sorriu, guardou no bolso e beijou ele uma última vez. Eu volto. Pode acreditar. Quando o ônibus partiu, Rafael ficou parado na rodoviária, observando até o veículo desaparecer na curva. E pela primeira vez em muito tempo, ele permitiu que uma lágrima descesse. Belo Horizonte estava exatamente como Beatriz lembrava. Barulhenta, movimentada, cheia de pressa. Mas agora, depois de meses no interior, tudo parecia estranho, artificial. Ela foi direto para o escritório da empresa sem avisar. Quando entrou na sala de reuniões, Vitor estava lá, cercado de advogados, assinando papéis. Beatriz... Ele ficou pálido. Ela sorriu, um sorriso frio, calculado. Surpresa? Nos dias seguintes, Beatriz desmontou o golpe de Vitor. Ela tinha guardado provas, tinha testemunhas, tinha contatos. Com a ajuda de advogados de confiança, conseguiu anular o processo de interdição e retomar o controle da empresa. Mas então, sentada na mesa de reuniões, olhando para as paredes de vidro, para os computadores, para os contratos, ela percebeu algo. Não queria mais aquilo. Beatriz convocou uma reunião extraordinária com os acionistas e fez uma proposta: vender sua participação majoritária para um grupo investidor por um valor bilionário. A sala explodiu em discussões, mas ela manteve a calma. Explicou que tinha outros planos, outros sonhos, e que aquele não era mais o lugar dela. A venda foi aprovada 2 semanas depois. Com o dinheiro, Beatriz pagou todas as dívidas da cooperativa, registrou a patente da técnica de Rafael em nome dos dois e investiu numa estrutura completa para a produção e distribuição do café. Depois, comprou uma passagem de volta para Santa Luzia do Vale. Quando o táxi parou na frente da casa da cooperativa, Rafael estava na varanda consertando uma máquina. Ele levantou os olhos e, quando viu Beatriz descendo com uma mala, largou tudo e correu. Você voltou. Eu disse que voltaria. Ele a abraçou com tanta força que Beatriz sentiu falta de ar. Mas era bom, era real, era casa. E agora? Beatriz sorriu, pegou a mão dele e entrelaçou os dedos. Agora a gente constrói algo novo, juntos. Nos meses seguintes, o café de Rafael e Beatriz se tornou sensação. Eles conquistaram o selo de indicação geográfica, ganharam prêmios internacionais, transformaram Santa Luzia do Vale numa referência mundial em café especial. A cooperativa renasceu, gerou empregos, mudou vidas. E no meio de tudo isso, Beatriz descobriu algo que tinha procurado a vida inteira sem saber: propósito. Uma noite, sentada na varanda ao lado de Rafael, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja sobre os cafezais, ela finalmente entendeu. O segredo que ele escondia não era só a técnica de torra. Era a chave para um mundo inteiro onde sucesso tinha cheiro de café coado, som de chuva no zinco e gosto de pão de queijo na varanda. Onde amor não se media em conquistas, mas em gestos pequenos, silenciosos, verdadeiros. Ela abandonou a fortuna pelo mecânico pobre. Mas o que ele escondia valeu mais que qualquer império. E o amor entre eles nasceu real, gradual, profundo, provando que às vezes perder tudo é o único jeito de ganhar o que realmente importa.
Rafael segurou a mão dela, entrelaçou os dedos e sussurrou: "Obrigado por acreditar em mim." Beatriz encostou a cabeça no ombro dele e fechou os olhos, sentindo a brisa fria da serra. "Obrigado por me ensinar que eu podia ser mais que meu sobrenome." E ali, sob o céu mineiro que começava estrelado, dois mundos que jamais deveriam se cruzar se tornaram um só, porque o destino, quando quer, une até os corações mais distantes. E o amor verdadeiro não precisa de luxo, só de verdade. E foi assim que uma empresária que tinha tudo descobriu que o verdadeiro tesouro estava escondido em cadernos manchados de café, nas mãos calejadas de um mecânico pobre e num amor que nasceu devagar, entre tempestades e cafezais. Ela abandonou a fortuna, mas ganhou algo que dinheiro nenhum compra: uma vida com propósito e um coração que finalmente encontrou paz. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. E comenta aqui embaixo: você teria coragem de abandonar tudo por um amor verdadeiro? Até a próxima história e que Deus abençoe a sua vida.